Olá, tudo bem? Eu sou Silvana Miranda, estou aqui com você para mais um vídeo para te trazer um pouco mais do conhecimento de Deus. Se você assistiu os vídeos anteriores, talvez esteja até deprimido. Afinal de contas, merecemos o castigo de Deus, merecemos ser punidos, merecemos a condenação. Mas Deus, ele é tão maravilhoso, tão misericordioso, que apesar dos nossos pecados, ele nos dá uma esperança. Vamos entender? Sou pecador, e agora? O que devo fazer? O primeiro passo para se obter a salvação é encarar a si mesmo como um pecador culpado perante um Deus perfeitamente justo. Mas por que dizemos que é o primeiro passo? Vejamos Marcos 2,17. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Aqui, justos significa as pessoas que se acham justas, porque, como eu falei para você no vídeo anterior, não existe nenhum justo. Olha o que diz Romanos 3,10: não há justo, nenhum sequer. Então, Jesus disse aqui nesse versículo de Marcos que ele veio chamar os pecadores. Então, todos nós somos pecadores e é por causa de nós que Jesus veio a este mundo. Agora eu vou contar para você a história dos dois homens que foram ao templo para orar. Esta história também está na Bíblia, ok? Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Essa passagem é de Lucas, capítulo 18, versículos do 9 ao 13. Como eram aqueles homens? Então vamos descrever como eram esses homens. O fariseu, olha o que diz aqui, ele orava de si para si mesmo, ou seja, ele era arrogante, ele orava querendo se engrandecer, querendo se aparecer, se julgando melhor do que os outros, se julgando melhor do que aquele publicano. Olha o que ele dizia, que ele não era como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, que ele dava o dízimo de tudo quanto ganhava. Então, por isso, pelas obras que ele fazia, se julgava uma pessoa justa. E o publicano? O publicano nem sequer ousava levantar os olhos aos céus. Ou seja, olha a humildade desse publicano. Por quê? Porque ele sabia que ele era um pecador e que ele não merecia salvação. E de quem foi a oração que Deus ouviu? Por quê? Vejamos esse versículo de Lucas 18,14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então veja, Deus ouviu a oração do publicano, porque ele foi humilde, porque ele nem sequer ousou levantar os olhos para o céu. Então veja como ele estava se sentindo fraco aqui, dependente de Deus. Ele não tinha nem coragem de levantar os olhos ao céu. E por que Jesus ensinou essa parábola? Olha o verso 9, vou repetir, tá? Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então, Jesus ensinou esta parábola justamente para que possamos entender que ninguém pode confiar em si mesmo. E essas pessoas, elas se consideravam justas e desprezavam os outros, se achavam melhores que os outros e mais merecedores
de Deus, de bênçãos. E Jesus não olha para isso. Jesus olha o nosso coração. Ele conhece o nosso interior. Cristo morreu pelos ímpios, pecadores. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Passagem de Romanos 5:6. Então veja, mais uma passagem que Jesus veio ao mundo pelos pecadores. Ele morreu por nós que somos fracos, não somos capazes de nos salvar a si mesmos. Muitas pessoas, meu irmão, minha irmã, perdem a oportunidade da salvação que Deus lhes providenciou porque nunca admitem que são pecadoras, pois assim como o fariseu confiam em si mesmas, por se considerarem justas por causa das obras que fazem. Agora eu vou falar para você um pouco a respeito da justificação. Qual dos dois homens foi justificado? O publicano. E o que significa ser justificado? É ser declarado justo, sem culpa. Em outras palavras, é ser salvo por ter sido livre ou perdoado da culpa. Então, por que o publicano foi justificado? Porque ele estava com o coração entregue a Deus, porque ele sabia que ele não era capaz, que ele era fraco para poder conseguir a salvação por si próprio. Não é por meio das obras que conseguimos a nossa salvação. Então, ser justificado significa ser declarado justo, ou seja, somos redimidos perante a Deus. Quem é o justificador? Aquele que justifica o pecado. Vejamos essa passagem de Romanos, capítulo 3, versículos do 23 ao 26. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Esta passagem diz que Deus enviou Jesus Cristo como propiciação, ou seja, Jesus Cristo como o sacrifício perfeito para pagar pelos nossos pecados. E essa propiciação, essa salvação, ela é adquirida mediante a fé, para manifestar a sua justiça, ou seja, a justiça de Deus, porque nós somos merecedores da condenação. Deus, ele é justo e perfeito e precisa punir os nossos pecados, mas até então ele havia, por sua tolerância, deixado impunes os nossos pecados anteriormente cometidos. Afinal de contas, lá no Antigo Testamento, onde eram oferecidos os sacrifícios expiatórios, que Deus exigia para que as pessoas fizessem um sacrifício para poder pagar pelos pecados. Mas Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito. Por quê? Porque de uma vez por todas ele pagou os nossos pecados. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Romanos 8:33. Então, respondendo a esta pergunta, quem é o nosso justificador? O próprio Deus é o nosso justificador. Ele teve o plano perfeito de salvação para nós. Então, ele mesmo nos justifica. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha entendido. Se tem alguma dúvida, algum comentário, por favor, deixe nos nossos comentários. Curta o nosso canal, se inscreva, acompanhe, ative o sininho para você ser notificado sempre que fizermos uma nova postagem e compartilhe com seus amigos para que esta mensagem de Deus chegue até eles. Até mais!